E aí, gente, quinta-feira vamos falar agora sobre mudança de postura e planejamento, porque Paulo Luz ontem em entrevista para a Rádio Gaúcha falou muitas coisas que a torcida do Grêmio precisava ouvir há muito tempo e que queria ouvir, inclusive que aquela conversa de renovação com o Renato, que Renato tinha dito que ia ser feita só no dia 8, que iria acontecer só no dia 8, vai ser antecipada para a semana que vem, porque o presidente Romildo quer uma resposta de Renato para já começar o planejamento para a próxima temporada. Vamos falar sobre esse assunto agora, aqui nessa Hora de Grêmio, falando de Grêmio no YouTube. Solta a intro! E aí, gente, quinta-feira, mudança de postura e planejamento, é sobre esses assuntos que a gente vai falar aqui agora. Gente, ontem, Paulo Luz para a Rádio Gaúcha disse que o Grêmio vai fazer uma reunião na próxima semana. O Grêmio vai antecipar a reunião que teria com o Renato Portaluppi só no dia 8. E por que o Grêmio está fazendo isso? Porque muitas notícias de BH chegam, muitas coisas lá de BH estão chegando, dizendo que Renato já está acertado com o Atlético Mineiro, ou apalavrado, ou com um possível acerto encaminhado. E o Grêmio, via Campeonato Brasileiro, está muito difícil de conseguir a sua vaga para a fase de grupos da Libertadores, a vaga direto à Libertadores. Está muito difícil via Campeonato Brasileiro. Ainda não está totalmente descartada, mas o Grêmio teria que torcer pelo Fluminense tropeçar nas últimas duas rodadas e o Grêmio fazer 100% de pontos. Isso é muito difícil acontecer, então, claro, não é impossível de imaginar que o Grêmio consiga 2 vitórias nas últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, mas também tem que torcer para que o Fluminense tropece, para que o Grêmio entre no G5. Convenhamos que está muito complicada a situação Libertadores por Campeonato Brasileiro, então o Grêmio está focado nas finais da Copa do Brasil. Só que aí tem um porém. Renato tinha dito que iria conversar só no dia 8. No dia 8 o Renato falaria sobre renovação, no caso pós-final Copa do Brasil. Só que aí tem um porém. Se o Grêmio não ganha a Copa do Brasil, o Grêmio iria disputar a pré-Libertadores no dia 10, 2 dias depois da conversa. Então o Grêmio conversaria com o Renato no dia 8. Se o Renato ali não renovar, ou se não renovasse, saísse do clube, no dia 9 pela manhã, o Grêmio já embarcaria de voo fretado para o primeiro jogo da pré-Libertadores, que é mata-mata. E o Grêmio provavelmente iria sem treinador, porque o Grêmio não teria tempo hábil de contratar um treinador. Vocês estão entendendo o tamanho da confusão que é isso? O tamanho da confusão que se tornou a campanha terrível do Grêmio no Campeonato Brasileiro, uma campanha vergonhosa, assim como, já que todos falam que esse é o melhor elenco da era Romildo Bolzan, que esse é o melhor elenco que o presidente Romildo disponibilizou para o Renato desde a era Renato Romildo. Então é a pior campanha do Grêmio em Campeonato Brasileiro, no comando do Renato Portaluppi, com o presidente Romildo no comando, na presidência. Então, se a conversa fica para o dia 8 e o Grêmio não ganha a Copa do Brasil, o Grêmio viaja no dia 9 sem treinador e sem planejamento algum para uma pré-Libertadores, não classificando na pré-Libertadores, já ter jogado o início da temporada fora, porque o Grêmio daí vai para uma Sul-Americana, tem a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.
Para muitos, se o Grêmio não vai para Libertadores, pode ser aí que o Grêmio consiga focar no Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabe que um time da tradição do Grêmio não pode ficar de fora da Libertadores, a maior competição da América do Sul, a segunda maior competição do mundo, porque só perde para Champions League, competições de clubes. Para muitos, a quarta maior competição de todas, tendo a Copa do Mundo de seleções como a principal, e daí a Copa da UEFA, lá dos times europeus, a Champions e a Libertadores. Todos falam que esses são os 4 principais campeonatos do planeta. A Copa do Mundo, a Copa da UEFA, lá dos times europeus, e a UEFA Champions League e a Libertadores. Então o Grêmio ficaria de fora da Libertadores e o ano já começaria, a temporada já começaria de um jeito trágico. Daí tem uma diferença. Se o Grêmio não tivesse essa conversa que foi adiantada para a semana que vem em questão renovação de Renato, tivesse no dia 8, mas o Grêmio campeão da Copa do Brasil, daí tudo certo, porque daí poderia dar até folga para os jogadores, poderia planejar as contratações, porque daí o Grêmio jogaria o primeiro jogo da fase de grupos só um mês e meio, no mínimo um mês para frente, adiantaria bem, né, para frente, e daí o planejamento já ficaria melhor de ser feito. Mas com essa atitude de Paulo Luz e o presidente Romildo antecipando a conversa para a semana que vem, eu acho uma decisão acertada do presidente Romildo Bolzan em fazer isso. Por que eu digo isso? Porque daí o Grêmio conversa com o Renato semana que vem e o Renato disse: não, presidente, eu não vou renovar, eu tô acertado com o Atlético Mineiro. Meus últimos 2 jogos são as finais da Copa do Brasil. Tranquilo, beleza. O Grêmio aí parte para um novo comando, procurar treinador e já começa a planejar, entendeu? O Grêmio tem tempo para planejar daí, a Libertadores ou a pré-Libertadores. Essa é a grande diferença dessa reunião já adiantada para a semana que vem. Concordei muito do que o Paulo Luz e o presidente Romildo fizeram, muito mesmo, é muito bom isso acontecer, porque a próxima temporada do Grêmio está em jogo e o Grêmio não pode ficar à mercê de uma decisão do Renato de última hora, decidindo sair e ir para o Galo. Essas são as informações que a gente tem agora. Eu trouxe aqui para a gente conversar, para a gente bater um papo. Então a conversa de Renato com o presidente Romildo, que seria lá no dia 8 para decidir se fica ou sai, se renova ou não, vai ser na próxima semana. E na próxima semana a gente deve ter uma notícia concreta, se o Renato renova ou sai. Vamos falar outro ponto agora. Renato, informações que chegam que Renato teria já falado para Romildo que ficaria no Grêmio, aceitaria renovar com o Grêmio se o Grêmio cobrir a proposta do Atlético Mineiro, tanto de salário quanto contratual, bônus e etc. O Grêmio teria que cobrir a proposta do Atlético Mineiro. Então hoje o Renato ganha na casa de 1.100.000 reais no Grêmio de salário. No Atlético seria 1.200.000 mais premiação. E o Renato pede ao Grêmio que o Grêmio pelo menos iguale a proposta do Atlético Mineiro e que traga de 3 a 4 reforços a nível de time titular para a próxima temporada. O Renato está exigindo que o Grêmio abra os cofres e faça investimentos pesados para a próxima temporada, para daí sim ele poder de fato brigar por todos os títulos. E daí o Renato concorda com as críticas que está recebendo hoje, porque hoje ele diz que o Grêmio não faz investimentos e chega em todos os campeonatos. Então o Renato pede de 3 a 4 reforços de nível de time titular para titular
isso já quer dizer uma coisa também. Se ele pede de 3 a 4 reforços, provavelmente ele quer um goleiro, né? Porque ele não confia nem no Paulo Vitor nem no Vanderlei. Ele provavelmente quer mais um zagueiro de confiança. Ele quer um volante, provavelmente, porque a gente não sabe se o Maicon vai conseguir jogar a próxima temporada. A tendência é que não, assim, não constantemente. E já se fala que Diego Churin pode ser emprestado para a chegada de um outro atacante. E parece que Diego Churin não caiu nas graças do Renato, assim como César Pinares também não, que já se fala nos bastidores que o Pinares também pode ser emprestado para a chegada de um novo meia atacante. Seria essas as 4 posições que o Renato estaria pedindo para o Romildo. Claro, o meia atacante, se o César Pinares sair, o meia atacante provavelmente será o Pedro Lucas, né, que vai subir ao profissional, e daí os meias do Grêmio seriam Pedro Lucas e Jean-Pierre, e daí o Renato com certeza está pedindo uma contratação para substituir PP, porque provavelmente o Renato acha que nem Ferreira, nem Elias, e nem Léo Chu e nem qualquer outro jogador da base estejam à altura de PP para substituir ele nesse momento. Se falou muito em Pedro Rocha para voltar para o Grêmio, mas nada certo, a tendência é que não aconteça. Se falou muito na contratação de Borré, mas Borré agora está muito cobiçado pelo Palmeiras. E aí, o que vai ser feito? O certo é que a reunião foi antecipada para a próxima semana. Na próxima semana saberemos se Renato fica ou sai. E daí vamos ver quais reforços o Grêmio vai trazer a pedido do treinador, que pede de 3 a 4 reforços de nível de titular para o clube para a próxima temporada. Bom, gente, essas foram as notícias que a gente trouxe agora. O vídeo ficou meio extenso, mas eu queria explicar direitinho para vocês as notícias que estão aqui. E são essas as notícias. A reunião, que seria dia 8, foi antecipada para a próxima semana. Isso é bom. Agora basta esperar para ver se Renato vai renovar ou vai sair. Mas as especulações que estão chegando lá de BH é que o treinador já teria um pré-acerto com o Atlético Mineiro. Gente, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, compartilhe o vídeo, que é muito importante para o canal. A gente volta numa próxima com mais notícias do Grêmio. E é isso aí. Valeu! Fui!